Classe do objeto: Euclídeo. Descrição: SCP-186 é uma área onde ocorreu um combate militar não registrado no dia 24 de setembro de 1917 até 13 de 8 de 1917 entre o exército imperial alemão e as forças do governo provisório russo durante a Primeira Guerra Mundial. Este conflito foi conhecido pelos sobreviventes como a Batalha de Pleasant Woods. Em julho de 1917, cerca de 500 soldados alemães e os restos de uma divisão russa espalhados durante o contra-ataque alemão para a ofensiva de Kerensky ocorreu na área de SCP-186. As forças se encontraram em terrenos fortemente arborizados fora da cidade de Rusziente, atual Oblast de Tempornil, na Ucrânia. Ambos os lados utilizaram armas anômalas que até agora não foram replicadas ou compreendidas pela Fundação. Esse combate causou incapacitação em ambos os lados, além de 300 civis que foram afetados pelos combates. SCP-186-1 consiste em armamento recuperado durante a contenção inicial de SCP-186 e consiste em uma arma semelhante a uma Skoda M1909 extremamente modificada, no qual, ao atingir seu alvo, causa um crescimento extremamente rápido de tumores na área da ferida. Cascas de morteiro especialmente projetadas para ser disparadas por Mortier de 58mm, tipo 2, no qual contém um gás que deixa as células de um indivíduo incapazes de cessar vida. Um fio de concertina envenenado com um alucinógeno que afeta permanentemente as pessoas quando entram em contato com a corrente sanguínea. Restos de um dispositivo incendiário desconhecido, no qual acredita-se que foi acionado no fim do combate, causando 34% das casualidades. Bombas do Império Britânico número 27, no qual podem atravessar a filtração das máscaras de gás e pessoas que respiram sentem uma sensação semelhante a de ser queimado vivo. Cartuchos de rifles francês de 8 por 50mm, contendo pó de osso humano ao invés de pólvora. Seu propósito é desconhecido. Com base em registros históricos, o destacamento alemão nesse combate foi um pedido do conselheiro húngaro Matthias Neymes, no qual perseguia divisões russas em retirada que na época envolvia o cientista francês Jean Durand. Com base em registros recuperados pela Fundação, se acredita que esses homens foram responsáveis pela produção de SCP-186-1 e buscavam expandir o uso dessas armas em outros combates. Procedimentos especiais de contenção. Toda a área de SCP-186, do qual contém 13 km², deve ser fechada ao público dizendo que naquela área está ocorrendo uma restauração de habitat. A equipe da área remota 355 deve estabelecer um perímetro de segurança. O pessoal da segurança deve patrulhar a área de SCP-186 a cada 2 semanas e qualquer evento anômalo deve ser reportado ao diretor de pesquisa. Todas as fontes conhecidas que documentaram os eventos anômalos de SCP-186 foram garantidos pela Fundação. Esses materiais devem ser guardados nos arquivos da Área 23 e todo acesso a esses materiais deve ser permitido pelos arquivistas da Área 23. E a manipulação desses arquivos deve ser conforme suas instruções. Todas as instâncias de SCP-186-1 devem ser guardadas nas alas de munições da Área 23. Anomalias documentadas em SCP-186. 11 de 4 de 1923. Todas as árvores dentro de uma área de 3 km² dentro de SCP-186 se decompõem rapidamente. 13 de 1 de 1927. Apesar da temperatura constante de 15 graus Celsius negativos, nenhuma neve cai na área de SCP-186. 2 de 9 de 1932. Apesar de não haver ninguém além dos agentes da Fundação na área, sons de disparos foram ouvidos constantemente durante 3 dias seguidos. 30 de 5 de 1936. O agente Chekhov não retornou da última patrulha rotineira e nunca mais foi visto. 15 de 5 de 1941. A Fundação evacuou a área de SCP-186 após receber uma informação da inteligência do Terceiro Reich antes da Operação Barbarossa. Durante a evacuação foi possível observar um pequeno brilho à distância. Esse evento não ocorreu novamente e não sabemos o que fez aquilo ocorrer. 29 de 10 de 1945.
A contenção de SCP-186 foi restabelecida após conversarmos com funcionários da União Soviética. Alguns agentes da fundação foram patrulhar a área e encontraram diversos cadáveres de soldados do 4º Exército Panzer alemão e do 22º Exército Soviético. Não foi capaz de descobrir a identidade de qualquer um dos cadáveres encontrados. 19 de 2 de 1959. Foi encontrado na parte nordeste de SCP-186 4 pessoas vagando pela área desorientadamente. Estavam vestindo uniformes desgastados do Império Alemão e Russo durante a Primeira Guerra Mundial. Eles foram detidos e levados para pesquisas. 2 de 4 de 1959. Após uma extensa escavação na área nordeste, foi encontrado 23 corpos de pessoas ainda vivas, e a maioria estava utilizando o uniforme do Império Alemão e Russo. Não foi possível entrevistar nenhum dos homens, pois todos estavam com traumas psicológicos. 29 de 7 de 1962. Atualmente o perímetro de SCP-186 foi aumentado em 85 metros a mais do que originalmente. 13 de 2 de 1975. Durante um certo período de tempo, apenas na SCP-186, ocorreram ventos a mais de 180 km por hora e a temperatura chegava por um momento até 48 graus Celsius. 12 de 8 de 1987. Uma horda de 200 lobos apareceu no centro da área de SCP-186 e se dissipou logo em seguida. 3 de 3 de 2009. Foi encontrado na área sudoeste 3 árvores de abeto, primeira vida encontrada na área desde 1923. Documento 186-3. Um folheto anunciando uma palestra de maio de 1911 dada pelo Dr. Durand ao Instituto Real de Química. Abre aspas. Para acabar com todas as guerras. Uma apresentação pelo erudito visitante Dr. Jean Durand, anteriormente da Academia de Science, na promessa da ciência moderna de criar armas de tão terrível poder dissuador para tornar futuras guerras obsoletas. Dr. Durand deve explicar a convergência da química, da balística, do alienismo e de outros campos científicos emergentes que permitirão que a humanidade inaugure uma nova era de paz e modernidade. A ser entregue no dia 19 de maio, palestra do corredor de Derbyshire. Fecha aspas. Documento 186-11. Publicado na edição de 2 de janeiro de 1912 do jornal húngaro Nepzava, autoria de Matthias Nemes. Abre aspas. Para os meus companheiros de Sua Alteza, Imperador Franz Joseph. Verdadeiramente a maior das glórias humanas é a unificação de pessoas numerosas e dispares em um único objetivo imparável, que o nosso maravilhoso reino deve incorporar esse princípio inescapável, deve ir sem dizer de Viena a Budapeste. Mas aqueles, tanto em nossos territórios quanto em outros lugares do continente, que nos veriam quebrados em 1000 fragmentos e impedem o nosso destino. O que deve ser feito com tais agitadores descontentes? Enquanto os traidores e os radicais estão pendurados corretamente à maneira dos cães que são, não há execução suficiente para sufocar as brasas de traição que queimam os corações dos balcanitas. Como podemos demonstrar nossa unidade de propósito, nosso poder, nosso lugar dado por Deus à frente da posição europeia? Por força de armas, o carrasco só pode dizer o medo no coração de dezenas. Um exército apropriado pode atingi-lo na alma de milhões. Talvez possamos os números, mas nisso não estamos sozinhos. O russo e o muçulmano podem reunir hordas de suas bandeiras, mas todas as suas massas são meros incômodos e indisciplinados. O que separa o homem dos animais não é a sua superioridade numérica, não, mas a superioridade mental, demonstrada através da inteligência e artifícios rápidos. Meus amigos, eu dediquei minha vida à construção de tais manifestações de artifício que ninguém pode suportar minhas armas, exceto o Todo-Poderoso. É através da força dos braços superiores que alcançaremos nosso grande armamento, tanto dentro de nossas fronteiras quanto fora. Me dê as fábricas, me dê a mão de obra, me dê a chance de servir o nosso império através das minhas indústrias, e entregarei ao povo a espada flamejante que abrirá caminho para a Europa civilizada. É por meio desses meios, e somente esses meios, que vamos resolver as questões que nos afligem hoje. Fecha aspas. Documento 186-32. Telegrama enviado por Jean Durand a Matthias Nemes de Paris, 28 de abril de 1912. Abre aspas. Tenho considerado sua proposta.
deve declinar métodos inferiores e derivados da própria investigação. Seus objetivos são de conquistas, os meus são de paz. Assinado, Jean Durand. Fecha aspas. Documento 186-39. Memorização não datada do general Felix Graf von Bofemer, do exército imperial alemão, a subordinados sem nome. Abre aspas. É imediatamente efetivo, o tenente Nemes é designado para sua unidade como conselheiro. Os armamentos experimentais só devem ser implantados nas ordens de Nemes. Apesar do potencial para o avanço na frente da Romênia, é imprudente usar essas coisas ímpias até saber mais sobre sua eficácia. Rumores de desenvolvimento similares entre os czaristas permanecem sem fundamentação. Documento 186-52. Carta do soldado Piotr Avtukov, soldado da Batalha de Ruziant Woods. Abre aspas. Prezado leitor, ouvi rumores de que a loucura aconteceu em casa. Seja reconfortado que não é nada como a loucura que está acontecendo aqui. Pensamos que 4 anos de guerra nos ensinarão tudo o que tínhamos que saber e depois mais. Não aprendemos nada. O condenável francês que os homens eleitos para liderar falou de paz. E falou de armas tão terríveis que podíamos fazer o inimigo render-se no local. Nós somos tolos. Nós tínhamos corrido em trincheiras com rifles e varas de homens mortos em nossas mãos. Nós acreditamos nele como acreditamos em alguém que tenha suprimentos. Nunca pensamos de onde esse homem veio. Não nos perguntamos por que ele tinha armas que ele fazia. Não nos importava. Nós queríamos viver. Nunca consideramos que o inimigo tivesse as mesmas coisas que fizemos. Eu também não acho que o francês fez. Pelo menos eu espero que ele não tenha feito. Não consigo imaginar qualquer homem que entrasse nisso sabendo o que aconteceria. Talvez o francês não seja um homem, talvez seja outra coisa. Estou sentado agora em um buraco que eu cavei em uma floresta em algum lugar. Deveria ter corrido o segundo que viu o alemão apontar para Guilyov. Não foi uma bala atirada contra ele. Eu não podia mais olhar depois que seu rosto se separou e ele ainda estava gritando. Achei que vi as mãos separando a cabeça. Em algum lugar, Volikov gritou e podia ver demônios assando seus filhos. Ele ficou gritando sobre isso durante 5 dias. Eu deveria ter fugido tantas vezes. O francês nos deu uma nova arma de gás. Recusamos primeiro, lembrando do que aconteceu na Romênia. Mas ele nos prometeu que isso era diferente. Que isso colocaria nossos inimigos abaixo sem prejudicá-los. Quem quer mais derramamento de sangue? Ele nos perguntou. Não podemos discutir com isso. Nós tiramos a argamassa em uma posição à nossa frente. O estranho gás azul se infiltrou por trás das árvores, mas o francês nos advertiu contra o avanço. Mais uma coisa, ele disse. Ele pegou um de nossos rifles e apontou e levou um único tiro. Antes de podermos perguntar o que o cientista sabia do tiro, ouvimos um grito. Ele atingiu um dos alemães. Ele me entregou um par de óculos de campo. Dê uma olhada, ele disse. Eu vi o alemão perder metade de sua cabeça ainda gritando. Eu já vi tudo nessa guerra, mas nunca vi rosto como os daqueles alemães enquanto observavam seu camarada. O francês, com sua voz terrível e calma, explicou que seu tiro devia ter destruído pelo menos 1/4 parte do tecido cerebral do soldado. O suficiente para provocar a morte instantânea, disse ele. Mas veja. Eu continuei observando os óculos de campo. O alemão não parou de gritar. Pelo menos 10 minutos que assisti, incapaz de me afastar. O francês sorriu. Ele sorriu para essa cena. O gás, disse ele, garantiu que a morte não viria, independentemente de ferimentos. Os alemães ficaram muito horrorizados com o camarada para perceberem que não estavam atrás da capa. O francês fez outro tiro. O resto da cabeça do soldado já havia desaparecido. Os gritos foram substituídos por algum tipo de grunhidos baixos, dos quais eu nunca ouvi falar os homens. Não, o francês disse. Nenhum dano. Eu concordei o dom da vida em seus oponentes. Quem poderia suportar isso? Ele perguntou. Eu tive que sair e vomitar atrás dos arbustos. Eu não tinha feito isso desde as primeiras trincheiras. Quem poderia continuar lutando depois de tal coisa? Mas lutas eles fizeram. Uma vez que um grupo de nós foi emboscado e perseguido em um prado, os primeiros homens através das árvores foram atingidos com algo que pegou sua pele. Não consigo descrever o porquê o fato de os homens serem espancados não é tão assustador como ver um cadáver bem destruído em um campo de batalha. Mas nosso grupo se dispersou. Nós não somos mais exércitos.
Não mais, somos animais, presos na floresta juntos. Incompreendidos às vezes. Quando Volikov dorme, ouço francês na floresta, gritando em húngaro, gritando e rindo. Eu quase preferiria ouvir Volikov. Eu vou morrer nesse buraco. Estou com muito medo do que está lá fora dele para fazer o contrário. Mickey vai tentar enfrentar os horrores na floresta para escapar. Estou enviando essa carta com ele na esperança de que ele faça. Como eu dei a ele, ele me ficou dizendo que ele receberá uma comissão de serviço civil após a guerra por entregar uma carta do inferno. Não tenho certeza de que ele esteja errado. Adeus. Assinado, Priorte. Bom, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!